Olá, meu nome é Luana Alencar, sou adestradora comportamentalista da Tudo de Cão e estou aqui no Suriapan, esse hotel super pet friendly em Campos do Jordão, no estado de São Paulo. E enquanto eu estou aqui conversando com vocês e vou passar alguns conhecimentos, tem uma família aqui brincando atrás de bolinha, um cachorro solto. E é exatamente para esse tipo de experiência poder acontecer de uma forma muito leve e tranquila para todos, que eu vim aqui trazer alguns princípios, algumas ideias de como identificar se o nosso cão está sendo invasivo com outro cão, se o nosso cão está relaxado, se ele está desconfortável, se ele precisa da ajuda, e também ensinar como a gente deve se aproximar de um outro cão que não é o nosso cão. A experiência de um hotel pet friendly precisa ser boa para todos, precisa ser segura para todos. E a partir do momento que a gente entende sobre comunicação canina, o mais básico que seja, já ajuda para que essa experiência seja ainda mais leve, que evite acidentes e que a gente possa sair daqui com ótimas lembranças e não: poxa, aconteceu alguma coisa, eu não sei como ajudar o meu cão. Eu quero que vocês venham para cá e que vocês saiam daqui sabendo um pouco mais sobre comunicação e que o cão de vocês saia daqui muito, muito, muito feliz. Queria conversar com vocês um pouquinho agora sobre a comunicação dos cães. A comunicação canina a gente pode identificar como um sinal, seja consciente ou não, do corpo do cão, que tem o objetivo de emitir uma mensagem. Existem cheiros, existem sons, mas diante da nossa limitação humana, a gente só consegue entender um pouquinho melhor os sinais visuais, o que a gente consegue ver do cão se comportando. Quanto mais conhecemos a comunicação dos cães, mais aptos estaremos de entender quais são as necessidades que eles têm. Ou seja, quando o nosso cão está desconfortável, quando ele está relaxado, será que sempre que ele está brincando mesmo, ele quer brincar, ou ele está querendo afastar algum desconforto que o outro cão está chegando perto? Mesmo quando os cães mostram agressividade, eles estão na tentativa de resolver um conflito. Muitas pessoas acabam pensando que ele está mostrando agressividade, ele está rosnando, ele está latindo, é porque ele é mau. E não é. Faz parte da comunicação dos cães. Mas, para eles precisarem chegar nos sinais de agressividade, eles já deram muitos sinais antes. E esses sinais anteriores são os sinais que eu quero mostrar para vocês, ainda que poucos deles, mas que vão ser suficientes para você, estando num local como esse, conseguir respeitar o espaço de um outro cão, conseguir observar se o seu cão não está invadindo aquele outro cão, puxando para brincar demais, e o outro cão dando sinais de tipo assim: não tô querendo muito, mas ele fica naquela ali tentando fugir. E também para que você consiga dizer para uma outra pessoa ou para um outro cão, logicamente para o tutor de um outro cão, que o seu cão está desconfortável, você conseguir se afastar do local e tornar toda essa experiência ainda mais agradável, evitando situações de conflito entre cães. Porque quando estamos em um local como esse, em que cães sociáveis podem ficar soltos, podem ficar livres no ambiente, a harmonia entre eles e a harmonia entre as famílias precisa ser prioridade. Não pode ser bom só para uma família. Quando a gente divide um espaço como esse, é importante que seja bom para todo mundo. Por uma questão de didática, dentro da Tudo de Cão, a gente divide os sinais em 4 grandes categorias. Sinais de relaxamento, que são sinais, de forma geral, em que o cão está com uma musculatura leve, ele não está com o corpo enrijecido, ele está com o rabo abanando de forma muito natural, não está com aquele rabão muito alto, é um rabo que balança na altura do corpo do cão. A gente consegue ver uma boca relaxada, a gente consegue ver um andar normal, o cão consegue comer, brincar, ou seja, são sinais em que o cão está tranquilo, que o cão está relaxado, que o cão está se divertindo, que o cão está curtindo o ambiente e as interações sociais que estão acontecendo ali. Um segundo bloco de sinais é o que a gente chama de sinais de apaziguamento, ou sinais de calma, ou calming signals, como é muito conhecido na internet e mundo afora também. Esses sinais, eles têm como objetivo a evitação de conflitos. É uma situação antes de realmente mostrar sinais de medo e sinais de agressividade. Quando esses sinais são muito bem entendidos pelo outro cão, eles costumam inclusive antecipar brincadeiras ou cada um ficar na boa entre si. Quando esses sinais não são bem vistos, eles começam a escalar. É como se tivesse uma escadinha, e essa escadinha ela vai começando a evoluir para os sinais de medo e para os sinais de agressividade, que a gente vai já falar. Esses sinais de calma têm como objetivo manter a ordem e tranquilidade, mostrar desconforto, aliviar pressão, ou seja, são sinais em que os cães estão dando o tempo inteiro, que quando eu descobri que existiam, eu agora sou viciada em ficar caçando, porque é muito legal você ver. E quando os cães estão aqui brincando livres, o que eu mais gosto de fazer é observar isso. E eu vou colocar várias cenas aqui para vocês verem esses sinais acontecendo. A gente vai conseguir ver o desvio de olhar, o desvio de cabeça, o desvio do corpo inteiro, um bocejo, o cheirar o chão. Esse cheirar o chão é clássico entre os cães, é o que a gente pode chamar de fazer outra coisa. Então, às vezes um cão pega um brinquedo, ou sai correndo, ou cheira o chão.
ele faz alguma coisa para dar uma dispersada no outro cão, para realmente dar uma aliviada naquela pressão que aquele cão está vindo. Quando esses sinais de desconforto, esses sinais de apaziguamento não funcionam, eles começam a subir. Eles começam a evoluir para os sinais de medo. Esses sinais de medo, de forma geral, você pode identificar como sinais em que o cão está tentando ficar menor. Ele começa a deixar o rabo mais baixo, o corpinho um pouco mais curvado, orelhas para trás, uma cabeça mais baixa. Então são sinais em que o cão está tentando diminuir de tamanho para evitar aquele conflito, para conseguir se afastar daquela situação desconfortável que ele está vivendo. Quando esses sinais de medo não funcionam, ou seja, o outro cão ou a outra pessoa não identifica e não respeita esses sinais, eles começam a evoluir de novo, vão para o último degrau da escadinha. E esse último degrau são os sinais de agressividade. Por mais que as pessoas pensem que sinais de agressividade sejam só o latido, o rosnado, o morder, tem sinais mais sutis ainda que a gente consegue identificar. É quando, de forma geral, o cão está tentando parecer ser maior do que ele de fato é. Então a gente vê aquele rabo muito erguido, obviamente a gente tem que entender aquela raça ou aquele cão especificamente, como é a posição natural daquele rabo, mas é um cão que está tentando ficar maior, ele está tentando mostrar uma falsa segurança, porque no fundo, os sinais de medo e os sinais de agressividade demonstram uma insegurança do cão, ele não consegue sair daquela situação com os sinais mais adequados, aqueles sinais lá de apaziguamento que a gente conversou. Então o cão tenta parecer maior do que ele de fato é, aquela cabeça muito erguida, o olhar muito direto, uma boca mais fechada, corpo mais congelado, aquela coisa que parece que o cão está andando, pisando sobre ovos, ele está parado, ele não consegue lidar com aquela situação. E aí, se tudo isso não funciona, é que ele parte para a mordida, que ele parte para o rosnado, para o latido, enfim. Então, existem sinais de agressividade mais sutis, inclusive a própria monta pode ser, um cão subindo nas costas do outro pode ser um sinal de agressividade, como pode ser uma superexcitação também. Entendendo tudo isso, a gente consegue olhar para os cães, tanto os nossos como os outros cães que estão no hotel, e conseguir ter um olhar um pouquinho mais diferenciado, um olhar de cuidado, de olhar para a situação e dizer, eu acho que ali não está gostando muito, aquele meu cão não está interagindo tão legal com aquele outro, eu vou tirar um pouco porque ele está invadindo o espaço do outro. Então, quanto mais a gente conhece os sinais, e óbvio que eu falei aqui para vocês, é um pouquinho, é a pontinha do iceberg. Se você quiser saber mais sobre isso, lá no meu Instagram, Meu Mundo Golden, eu falo sobre isso praticamente todos os dias. Mas só com esses conhecimentos eu acho que pode ajudar para que a experiência seja ainda mais legal. É muito importante que a gente entenda quais são os sinais e consiga dividir na nossa cabeça em blocos de sinais de relaxamento, sinais de apaziguamento, sinais de medo e sinais de agressividade. Mas tem alguns princípios que podem ajudar de forma geral para que a experiência dos cães aqui nesse hotel ou em qualquer lugar que você vá com seu cão seja ainda mais legal. Eu gosto de dividir entre 3 bandeiras: bandeira verde, bandeira amarela e bandeira vermelha. A bandeira verde é quando realmente está tudo bem, quando realmente a gente pode ficar olhando para aquela situação e curtir tudo aquilo dali. Como que a gente pode identificar através de princípios que os cães estão realmente bem naquela situação? A gente consegue ver um equilíbrio de intensidade, ou seja, um cão está brincando com uma intensidade que o outro também está brincando e você vê nos dois como que eu posso falar? Um espelhamento. São sinais parecidos. A gente vê um correndo, esse daqui corre. Depois esse aqui corre, esse corre de volta. A gente também consegue ver um cão que está brincando mais abaixadinho, outro cão brinca mais abaixadinho também, rolando no chão. Ou então se um cão está pulando mais, o outro também está pulando. Existe um equilíbrio tanto na intensidade, como no tipo de brincadeira, como na forma como aqueles 2 cães estão brincando. A gente também consegue ver musculatura relaxada, um corpo leve, um rabo super suave, se é um cão que tem rabo. A gente também consegue ver uma busca por mais, ou seja, um cão está brincando bastante com o outro e se tem alguma pausa que é muito interessante, é muito legal quando a gente vê os próprios cães pausando, respirando, dando sinais um para o outro, depois voltando para a brincadeira. Os 2 estão buscando, os 2 estão querendo essa interação. Um busca por mais e o outro também busca por mais. Esse equilíbrio é muito importante para a gente ver que realmente os 2 estão curtindo aquilo dali. E falando sobre 2, você vai entender que eu não falei em momento algum 3, 4, 5. Por que disso?
Quando a gente tem mais de 2 cães brincando, aquilo dali pode ficar um pouco confuso, porque um cão está concentrado em demonstrar aqueles sinais e brincar com um cão específico, e se tem um terceiro na jogada, a comunicação pode ficar um pouquinho conturbada. Então é sempre legal que você, ao ver uma brincadeira, tente deixar no máximo 2 cães brincando. A comunicação entre eles vai fluir muito melhor e a observação dos tutores também vai ser muito mais legal. Outro ponto muito importante é que cães que já se conhecem, cães que já são amigos ou cães da mesma família tendem a ter uma tolerância muito maior do que cães que acabaram de se conhecer. Então, por mais que o seu cão goste muito de brincar pesado, talvez ele brincando um pouco mais pesado com o melhor amigo dele seja visto de uma forma por ele mesmo. Mas outros cães brincando, acabaram de conhecer, chegaram aqui no hotel e começaram a brincar, se o seu cão que brinca pesado e sempre se dá muito bem com alguns cães, a partir do momento que ele brinca com um cão desconhecido daquela forma, pode gerar um conflito. Ou ele não seja tão tolerante assim às investidas de um outro cão que ele não conhece tão bem. Uma outra característica que mostra que aquela relação está bem bandeira verde é a divisão de recursos. São cães que brincam juntos com o mesmo brinquedo ou com brinquedos espalhados que estejam no local, conseguem dividir água, conseguem dividir comida, mas lembrando, quando a gente está num local em que a gente não conhece as outras famílias, é muito importante que a gente sempre pergunte para essa família: posso dar um petisco? Posso fazer um carinho? Posso jogar um brinquedo? Posso pegar esse brinquedo para jogar? Essa comunicação entre os humanos vai evitar muitas situações difíceis entre os cães. Uma última característica que vai te ajudar bastante a entender quais são as brincadeiras e interações bandeira verde é a ausência do excesso de sinais de desconforto. Como assim, Luana? Não entendi. Vamos lá. É normal numa interação social eles emitirem sinais de desconforto. Às vezes uma brincadeira fica um pouquinho mais pesada e aí um cão dá uma virada de cabeça, se afasta um pouco. Isso não precisa te deixar alerta, isso não precisa te deixar, meu Deus, ele virou a cabeça, eu tenho que tirar ele de lá. Não, eles se comunicam dessa forma, faz parte daquela interação social emitir alguns sinais de desconforto. O que é importante observar é se o outro cão está entendendo esses sinais. Porque se o outro cão entender, eles mesmos vão dar uma paradinha, vão dar uma relaxada e voltar a brincar. Quando o outro cão não entende e começa a investir e vem muito e o seu cão está dando excesso de sinais de desconforto, aí sim é o momento de dar uma interrompida, dar um tempinho para que o seu cão não precise escalar para aqueles outros sinais de medo e agressividade. Agora, bandeira amarela. Bandeira amarela não necessariamente precisa interromper e cada um ir para o seu lado. Não, é só para a gente ficar um pouco mais atento, para talvez dar uma interrompida, segurar um pouquinho cada um, dar uma respirada, afastar um pouco e depois deixar voltar a se quiserem brincar ou não. Quais são os sinais que a gente precisa ficar de olho nessa bandeira amarela, nesses comportamentos? A monta, por mais que seja por medo, por agressividade ou por muita excitação, muita euforia, é um sinal que entre os cães não é muito bem visto de forma geral. Então, se um cão começa a tentar montar num outro cão, aquilo pode gerar um conflito. Então, naquela hora a gente vai lá e separa. Alguns sinais pré-monta já são muito bem identificados. É quando o cão vem com a cabeça aqui no pescoço do outro ou começa a colocar a pata nas costas do outro. Isso aí já está dando sinais de que ele está quase montando. Então, também entra nesse bandeira amarela. Uma outra situação que a gente precisa ficar muito de olho e é bandeira super amarela é a situação de um cão correndo muito, investindo muito, puxando muito um cão para brincar e o outro parece até que está brincando, mas quando você olha realmente para aquele cão, ele está mais se afastando, ele está mais se encolhendo, ele está mais tentando buscar um espaço para fugir daquele outro cão. Então, o nosso cão não pode ser aquele que fica lá martelando atrás de outro e também a gente precisa ficar de olho se não é o nosso cão que está sofrendo esse tipo de situação que pode acabar gerando um desconforto maior, indo para sinais de medo ou indo para sinais de agressividade. Aqui em bandeira amarela a gente também consegue ver alguns sinais como batidas de corpo, um cão sempre por cima do outro cão, então tem um cão que sempre está ali tentando brincar, mas ele está só por baixo, um cão que o tempo inteiro só ele que corre, ou seja, de forma geral, quando a gente começa a ver que quando 2 estão brincando, mas parece que só um está tomando toda a iniciativa e esse daqui está começando a ficar um pouquinho mais desconfortável, é hora de dar uma separada, é hora de dar uma segurada, oferecer uma água, conversar com outro tutor e dizer assim, não, é que ele está um pouquinho com medo, ele está com um pouquinho desconfortável, depois libera de novo para ver se os cães querem brincar. Sinais bandeira vermelha. É quando a gente acaba vendo muitos sinais de medo e de agressividade de forma geral. Então, cães tentando fugir, cães mais congelados, mais firmes, mais imponentes, digamos assim, uma cabeça mais erguida, um rabo super erguido, um corpo mais congelado. Quando a gente vê que um cão está super brincalhão e o outro já está assim,
mais durinho, só tentando sair da situação. Tudo isso vai deixar um alerta bem grande na nossa cabeça de, opa, se eu não ajudar o meu cão nessa situação, talvez comece uma briga ali. E tudo que a gente não quer num local como esse são cães brigando, justamente porque a gente quer a liberdade, a gente quer que os nossos cães estejam super bem. A gente quer tanto respeitar o espaço do outro, como a gente também quer que os outros cães respeitem o nosso espaço e o espaço do nosso cão. Oi, Mil! Oi, Mil! Tá filmando? Oi, Mil! Quer participar do vídeo? Você quer participar do vídeo? Vem aqui, dá um carinho pra sua tia. Oi, tudo bem, garota? Oi, safada. Vem cá, safada. Isso é uma situação bem interessante. Imagina que eu tô querendo muito falar com ela é a coisa mais linda do mundo, porém eu não fico invadindo o espaço dela, eu não vou lá enfiar a mão na cabeça dela. Eu convidei, eu falei bonitinho, eu fiquei parada, ela veio se aproximando e essa aproximação dela não quis necessariamente o toque. Diferente de ontem, até eu tenho um vídeo sobre isso, em que ela veio, ela ficou dando bumbum para fazer carinho, então naquela situação ela queria carinho. Aqui, por mais que eu ache ela linda, por mais que eu queira fazer carinho nesse pelo maravilhoso, se eu vou no espaço dela e acabo tentando forçar um carinho, isso pode fazer com que ela se sinta um pouco desconfortável. Então, todos esses sinais, toda essa comunicação que a gente está falando aqui, não é só sobre o cão diante de um outro cão, mas também o nosso comportamento diante do cão dos outros hóspedes. Existem algumas regrinhas que não estão escritas, existem alguns princípios que, se a gente, como humanos, começar a seguir, a gente vai ter uma experiência melhor com o nosso cão em qualquer lugar que a gente for. Ou seja, e não invadir o espaço de outro cão é a primeira. Como convidar um cão para realmente receber carinho? Nessa cena aqui que eu estou mostrando para vocês, eu estava me aproximando da Vilma e do Logan, eu me abaixei e eu esperei para que os cães viessem até mim. Essa é uma situação bem confortável e bem politicamente correta na visão dos cães. Eles escolhem se aproximar para receber carinho. A Vilma não quis o meu carinho, o Logan quis o meu carinho. Já nessa cena agora eu vou mostrar para vocês como não interagir com o cão dos outros. Eu fiz uma simulação com os cães do meu amigo, então eu fui me aproximando, fazendo um carinho na cabeça, me aproximando com o rosto, botando muita pressão. Essa é uma situação clássica em que cães acabam mostrando agressividade para pessoas porque eles se sentem invadidos, o espaço deles é invadido, os sinais não são respeitados. Então, isso aqui é o que não fazer. Outra coisa muito legal é, antes de você soltar o seu cão para que ele brinque com outros cães, você analisar de longe e ao redor, como se você fosse comendo pelas beiradas. Então você vai dando um passeio, pega o seu cão estando na guia ainda, dá uma voltinha no campo e aí sim, viu que o outro cão está receptivo, ele já viu você chegando, já viu o seu cão chegando e ele está com sinais de que, quero interagir, aí você solta o seu cão. Se ele for sociável, deixa ele brincar bastante. Então isso vai fazer com que essa chegada não seja tão intensa, aquela chegada direta na cara um do outro ou com um cão saindo correndo lá de dentro do quarto e já invadindo o espaço dos outros. É bem adequado e delicado da sua parte chegar num local com outros cães, estando com o seu ainda na guia e respeitando os sinais dos outros cães e entendendo se o seu está pronto para aquela interação. Em momentos de refeições, aqui dentro do salão, por exemplo, que é permitido você entrar com o seu cão, ou até nessas mesas aqui externas, se você estiver com o seu cão, manter nesse local ele na guia, para que os outros cães não fiquem sendo invadidos e as pessoas sendo invadidas pelo seu cão se aproximando e para que também o seu cão consiga relaxar pertinho de você, que você consiga levá-lo para os momentos de refeição e ele consiga ficar lá deitadinho, de boa, enquanto você come, sem ficar pedindo comida da mesa, sem ficar pulando, sem ficar invadindo a mesa do outro hóspede também. Isso pode ser uma situação de conflito. Imagina que é um cão estando de boa, debaixo daquela mesa que a família está comendo e um outro cão vem tentando pedir comida. Lembra que a gente conversou nos sinais que quando um cão ele não tem muita opção de se afastar, ele acaba subindo para os sinais de medo e agressividade. Então, numa situação de refeição, se ele está na guia, ele não tem opção de fuga. Então, o nosso cão precisa estar na guia nesse tipo de ambiente para que ele não seja um invasor de espaço do outro. De forma geral, estar muito atento sempre ao comportamento do nosso cão, porque o comportamento do nosso cão pode ser um problema para outros cães e para outras famílias e também pode ser um sinal de que ele está precisando da sua ajuda. Então a atenção é plena. Olhar 360 graus, 100% de foco no comportamento do nosso cão, para que ele não seja o cão que invade, nem seja o cão que precisa subir para a agressividade porque ele não está conseguindo o espaço que ele precisa. Sempre que você for interagir com o cão de uma outra pessoa, você pergunte para a pessoa. Essa cena que vocês viram aqui, a gente já está no terceiro dia aqui. Eu já brinquei muito com a Mil, o Kenon já brincou muito com a Mil. Então a gente já tem uma relação com a família. Quando eu falei bom dia, Mil e tal, a própria família já riu, já ficou assim alegre na interação.
Mas a primeira vez que eu encontrei com eles lá na estradinha vindo do quarto, eu perguntei se eu podia fazer carinho, eu perguntei o nome dela, eu perguntei se ela gostava de carinho. Então toda essa abordagem sendo mais sutil e sendo respeitosa vai fazer com que o relacionamento entre os humanos seja ainda mais bacana. Inclusive a gente acaba fazendo muitos amigos aqui humanos. Quando a gente começa a interagir de forma adequada com o cão da outra pessoa, quando a gente brinca com ele e ele gosta da brincadeira, a gente ganha o amor da pessoa. É só você observar quando alguém fala e brinca e interage de uma forma legal com o seu cão e o seu cão gosta disso, como você passa a gostar mais dessa pessoa. É normal isso acontecer. Todo mundo acaba gostando de uma pessoa que gosta do nosso cachorro. Eu espero que esses sinais, esses princípios, essas regras de boa convivência possam ajudar para que a experiência de vocês aqui nesse hotel ou em qualquer lugar que vocês forem com o cão de vocês seja ainda mais tranquila, mais segura, mais leve e que vocês possam curtir o Suriapan assim como a gente está curtindo bastante.